Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de estudar as Escrituras Sagradas, estudar a Bíblia. Você lê a Bíblia? Vamos saber qual que é a importância de conhecer a Bíblia, não conhecer somente a parte teórica, mas saber na questão prática qual a importância de aprender a viver o Evangelho da forma que ele está escrito. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia relata que Jesus, Cristo, foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. E no deserto ele teve que jejuar durante 40 dias. E depois que passou esse jejum, Jesus teve fome. De repente, do nada, aparece Satanás para ele com uma proposta, olha, impressionante. Olha, Jesus, se você é realmente o Filho de Deus, então faça com que essas pedras se transformem em pães. E aqui é importante a gente abrir um parênteses. Aqui começa 3 tentações de Satanás para Jesus Cristo. 3 tentações do inimigo para o nosso Senhor. E é muito importante nós começarmos a ver uma coisa que começa a ficar muito transparente na Bíblia. Satanás usa as próprias Escrituras. Satanás usa o próprio poder de Deus para tentar fazer Jesus errar, para tentar fazer Jesus falhar. E é muito importante nós entendermos que ele é especialista nisso. Ou não lembramos nós que quando Jesus Cristo estava para ser julgado, os sacerdotes, os escribas, os fariseus daquela época, tentando encontrar acusação contra Jesus, não encontrava nada, dependeu-se de algumas testemunhas para falar o seguinte: olha, eu vi Jesus Cristo dizendo que destruiria o templo e em 3 dias reconstruiria novamente. Jesus disse isso? É claro que ele disse, mas não foi no contexto material que ele disse, foi no contexto espiritual. E o povo usou esse tipo de acusação, usou a verdade, usou uma situação que realmente aconteceu para acusar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o diabo ele sabe que na mentira talvez não dá certo. Então ele trabalha com os poderes, com a verdade manipulada para tentar enganar o povo de Deus. E nesse momento ele tentou enganar Jesus. Quando ele olha para Jesus e fala: se você é Deus, então transforma essas pedras em pães, ele está passando uma mensagem clara para Jesus. Ora, Jesus, você é Deus, você é o Senhor. Se você é tão poderoso desse jeito, se você é o Filho de Deus, então quer dizer que você tem poder para transformar essas pedras em pães? Se Jesus Cristo não estivesse preparado, a questão mais lógica seria ele realmente fazer isso. Afinal, ele era Jesus Cristo e tinha passado por um severo jejum e ele estava com fome. Nada mais justo que com o poder que ele tinha, e ele poderia fazer isso, transformar pedras em pães. Mas Jesus era sábio, ele sabia que naquele momento a palavra estava sendo deturpada, ele estava sendo tentado para cair no erro. Ele olha para o inimigo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo estava sendo claro que a prioridade do sustento da humanidade não é só a questão física, mas é a questão espiritual. E Deus tem que falar com o seu povo. Deus fala com o seu povo. E Jesus Cristo, ele sabia que aquela oferta era uma oferta maligna. Então Satanás coloca Jesus sobre o pináculo do templo lá de cima. E Satanás diz para Jesus: olha, Jesus, se você é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito lá na Bíblia que aos seus anjos dará ordens e eles vão te tomar pela mão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Satanás tinha razão, Jesus Cristo tinha esse poder, Jesus Cristo podia fazer isso, mas Jesus ele sabia que aquela oferta não era uma oferta divina, era uma oferta maligna. E da mesma forma, utilizando a Bíblia, utilizando a palavra de Deus, Jesus diz: não tentará o Senhor teu Deus. Olha que clareza do Evangelho, olha que demonstração do conhecimento. E isso é muito importante, que nos faz fazer uma reflexão agora.
O aprender do Evangelho de Deus tem que ser algo que nós escutamos, entendemos e praticamos. Por isso é muito importante nós, todas as vezes que lemos um versículo, sempre buscar a saber como é que nós vamos aplicar isso para as nossas vidas, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento, para que nós jamais sejamos tentados por pessoas que deturpam, que desviam o propósito do Evangelho, pega uma frase, coloca fora de contexto para justamente enganar o povo de Deus. Jesus Cristo, ele sabia que a palavra dele estava sendo usada de uma maneira deturpada, de uma maneira enganosa, e ele olha para Satanás e diz: também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E é por isso que ele não deveria fazer aquilo, é por isso que ele não pularia daquele pináculo, daquele templo. Satanás pega Jesus Cristo, leva para os mais altos montes, mostra toda a riqueza do mundo e toda a glória que aquele mundo poderia oferecer e diz para Jesus Cristo: olha, Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Agora presta atenção, agora Satanás utiliza a riqueza, poder, dinheiro, status para tentar Jesus. E aí entra uma outra pergunta, uma outra reflexão para nós. Quantos seres humanos aceitariam prostrar ao diabo, prostrar a Satanás, para que tivesse toda a riqueza e toda a glória desse mundo? Mas Jesus Cristo, com a fidelidade ao Deus Pai, olha para Satanás e diz: vai embora daqui, Satanás, porque está escrito: a Deus adorarás e só a Ele servirás. Aí nós já começamos a entender que Deus não dá a glória dele para ninguém, e Jesus Cristo, ele entende essa mensagem, e nós começamos a entender quantas tentações vêm para tirar a nossa adoração do Senhor e colocá-la em qualquer outra coisa, e nós sempre entendemos que a Deus é toda a nossa adoração. Muita gente desviaria dos seus propósitos, se ajoelharia e serviria a Satanás por causa de riqueza, poder, fama e status. Mas os crentes, os cristãos que verdadeiramente servem a Deus, não trocam Jesus Cristo por nada. É muito claro na Bíblia entender que nós, como crentes, perecemos, nós sofremos, nós padecemos se nós não conhecermos o Evangelho de Deus. Então, se sua Bíblia está um pouco jogada, aberta em um salmo, qualquer coisa paradinha lá, não deixa ela assim não. Folheia, leia um pouco, leia devagar, leia no seu ritmo, leia um versículo, não precisa ter pressa para ler. Tem gente que olha uma Bíblia e fala assim: meu Deus, eu preciso ler tudo isso aqui, mas já cansei e não lê mais. Não, leia de pouco em pouco, leia e entenda o que você está lendo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai conduzir a sua leitura e vai te fazer entender todas as palavras que estão escritas nesse livro. E aí você vai entender a parte teórica, o que está escrito lá e como guardar isso no seu coração para aplicar no seu dia a dia. O conhecimento nos traz crescimento. Quanto mais nós conhecermos a palavra do Senhor, melhor estaremos preparados para continuar guerreando, para continuar caminhando fielmente nos caminhos do Senhor Jesus. Agora aqui, para um pouquinho, espera. Nos comentários, eu gostaria que você me contasse duas coisas. Qual é o versículo que você mais gosta de ler na Bíblia? E qual é a história bíblica que mais te chama a atenção? Tem muita gente que gosta da história de Sansão, da história de Davi, superação e tudo mais. Conta um pouquinho, eu quero conhecer um pouco mais de você. E você que tem acompanhado o nosso conteúdo, os nossos vídeos e tem gostado, não se esqueça de clicar no botão gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Que Deus nos abençoe e nos ajude a conhecer e a interpretar a sua palavra da maneira que ela é, simples e pura, e nos ajude a crescer no Evangelho. Sigam o caminho do conhecimento e tchau!